Bom, hoje estamos na presença de duas figuras ilustres aqui. Paulo Oliveira, ele é diretor de negócio imobiliário e obrigado por ter vindo, Paulo, de São Paulo para prestigiar a inauguração do escritório. E a Aline dispensa comentários, né? A Aline é empresária, ex-deputada federal, querida por Cianorte e região, a primeira mulher presidente do agro na Câmara dos Deputados, né? E veio direto de Brasília também para o coquetel. Muito obrigado. Você é chique, né? Por isso que eu tô servindo cappuccino com folha de ouro para vocês. Brincadeira, eu já usei brinco de ouro, pulseira de ouro, mas café com ouro é a primeira vez. Bom, o Paulo, gostaria de saber um pouco mais do Paulo. Quem é o Paulo? Boa tarde, Herbert, tudo bem? Obrigado pelo convite. Já desejo sucesso para você nessa nova empreitada, nesses novos desafios. Mas o Paulo Oliveira é hoje diretor de uma companhia de investimentos, chama Alpha Equity, o segmento mais vocacionado para os negócios imobiliários. Minha formação é em administração de empresas, ok? Pós em planejamento e gerenciamento estratégico. Sou professor especialista da Mackenzie, fui professor da PUC, faço parte da Liga Agro da FAAP e, a princípio, assim, a gente desenvolve soluções estratégicas para o mercado de capitais. E essas soluções estratégicas criam um elo entre uma organização ou um indivíduo para que, de forma macro, a gente realmente possa montar um planejamento mais estratégico. Legal. Aline, você é uma pessoa que todos nós já conhecemos aqui em Cianorte, a Aline Sleutz, a deputada do finado Marcão da Madeforte, né? Foi assim que nós se conhecemos também, né? Quem que é a Aline? Bom, primeiro agradecer essa grande oportunidade de poder estar te prestigiando nesse dia tão feliz de uma nova fase profissional e que essa fase abra grandes portas de grande sucesso porque você merece. Bom, a Aline Sleutz veio de Castro, Paraná, terra do leite, capital nacional do leite, lá nos Campos Gerais. Sou política há 23 anos, fui vereadora há 8 anos, fui secretária de esporte, fiz uma carreira grande, terminei lá em Brasília como deputada federal, representando os nossos municípios, em especial os pequenos e médios. Cuidei de 300 municípios no estado do Paraná, fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Meu mandato terminou agora em janeiro e iniciei uma nova fase da minha vida na área empresarial, fazendo consultoria, gestão de negócios, palestras, grandes parcerias, uma delas aqui com o Paulo Oliveira e agora hoje iniciando mais uma parceria bacana com o teu escritório e tenho certeza que vai ser um sucesso. Hoje trabalho em Brasília, moro em Brasília, tenho loja também em Ponta Grossa, a ABC da Construção, né, uma representação de uma loja que é muito conhecida em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e agora está chegando no Paraná. E estou muito feliz com esse novo momento da minha profissão. Eu que sou professora, já passei aí por grandes projetos na minha vida, mas hoje estou conseguindo conectar pessoas. É pegar o que há de melhor em quem quer comprar, em quem quer vender, em quem quer investir, em quem quer produzir, em quem quer ganhar dinheiro e juntar todo esse pessoal e fazer o projeto acontecer. Né? Então, por isso nós estamos aqui hoje para prestigiar esse grande momento, né, profissional seu e da sua equipe. E tenho certeza que para a Cianorte, para toda a região, vocês estão ganhando um braço forte, uma novidade que vai poder aí, com certeza, contribuir muito com a vida de muitas pessoas. Com certeza. Aline, uma pergunta que não quer calar. Qual que foi a fusão, vamos dizer assim, como se fosse Aline Sleutz e Paulo Oliveira? Como se pode dizer uma fusão, né? Essa parceria. Então, o que acontece com a parceria com a Aline Sleutz, que é uma empresa de gestão de negócios, de consultoria? Eu tenho um network gigante, fruto de todos esses anos aí de política, de convivência, de amizades. E eu precisava de um porto seguro, de uma pessoa, de uma empresa, de um fundo que desse essa mobilidade, né, essa estruturação que os meus clientes precisavam. E conhecendo o Paulo já da época da política, em outros momentos, depois que eu terminei meu mandato, nós nos aproximamos, conversamos, Paulo falou um pouco mais do trabalho dele, que até então eu não conhecia a fundo, e aí eu falei, poxa, eu acho que é o braço que eu estou precisando para alavancar todos esses negócios que estão chegando na minha mão. E fizemos uma grande parceria, hoje já temos uma sociedade,
né? O Paulo, com certeza, tem alavancado grandes projetos pelo conhecimento, pela bagagem, pelo trabalho que já fez durante todos esses anos. E eu tenho, assim, a convicção de que todos os projetos que chegam na nossa mão tomam uma força, um impulso muito grande, né? Uma projeção, às vezes municipal, às vezes estadual e às vezes até nacional. E esse é o objetivo, inclusive, desta parceria, que agora temos aqui mais uma perna dessa parceria, que tenho certeza que com o trabalho, né, do nosso conhecimento, do envolvimento dos segmentos e trazendo o que há de melhor do Paulo Oliveira, da Aline Sleutz e hoje com o seu escritório, nós vamos conseguir fazer aí grandes negócios. Legal. Paulo, vamos entrar no assunto de mercado imobiliário? Vamos entrar no assunto do mercado imobiliário. Que é uma grande... é uma vertente nova para mim, né? Eu tenho que falar isso para você, né? Só que eu sou muito curioso nesse assunto. E depois nós começamos a fazer algumas reuniões, né? Primeiro a Aline me apresentou lá em Ponta Grossa, né? E depois eu fui para São Paulo e eu comecei a me interessar nesse assunto. E hoje eu estudo um pouco mais o assunto, mas eu gostaria de saber de você um pouco mais. O que você me fala? Sim. O mercado imobiliário, Herbert, além de ser pujante, e por mais que ele seja resiliente de acordo com em algumas regiões do país, mas é um bem palpável, é um bem de investimento, é um bem de realização de sonhos, é um bem para o mercado financeiro, são bens para o mercado de capitais, né? Acaba sendo um mercado de troca bastante avassalador e que estabiliza e emprega muito bem no país. E quando você foi visitar o escritório, me criou um encantamento muito grande quando a gente colocou no Google Earth Cianorte. E por ser algo novo para você, eu consegui visualizar de forma macro as oportunidades, seja do loteamento, seja de um condomínio, seja de uma estratégia de um supermercado novo, seja de uma locação para um banco, para uma farmácia, seja para uma praça mais redimensionada e revitalizada para a sociedade como um todo. Então ele vem como um todo, a inteligência imobiliária, potencializar a mobilidade urbana, socializar mais as comunidades, independente da sua classe, né? E automaticamente ele capitaliza o nosso mercado porque gera maior empregabilidade. Então eu vejo que assim, voltado à sua realidade, por mais que eu viaje boa parte desse país, eu e a Aline, a gente acabou de visitar aí 9 estados mais o Paraguai em 60 dias. Não é só visitar e descer numa cidade ou numa capital, mas é visitar cidades, pessoas, né? E hoje o nosso intuito, o nosso foco é poder estar aqui em Cianorte também, até porque a gente amanhã vai visitar alguns empresários. A Aline também está contextualizando isso e é parceiraça para isso. Para entender um pouco melhor, de forma mais estratégica, o que o seu cliente precisa. Aquele que tem um loteamento, aquele que tem uma indústria, aquele que tem barracões para alugar, aonde a gente pode conectar empresários que precisam estar alocados nessa região, que é uma cidade que emprega muito no segmento da moda. Legal. Vamos falar sobre loteamento, que é uma parte que me interessou. Tenho clientes que estão interessados nesse assunto. Como que funciona, Paulo? São investidores que você faz a ponte entre investidores? Só para eu entender. A gente tem 3 conexões. Uhum. Após a gente avaliar a área. Ou a gente pode, se o terrenista de repente é capitalizado, não tem uma sucessão familiar, a gente pode desenvolver um projeto, um estudo vocacional daquele loteamento e coloca ele no mercado, né? De repente esse proprietário, ele por ser capitalizado, ele quer lançar sozinho, onde a gente vem com uma incorporadora e vem com uma estruturação financeira, para que ele possa operar de forma assertiva a venda daquele produto. Até que todo loteamento, e que ele é fracionado, ele vai gerar um sonho e também vai gerar encantamento para várias famílias, né? Ou casais e outros afins. Ou a segunda modalidade, ele tem um terreno, ele quer ser um parceiro e um parceiro permutante. A gente vem com uma operação financeira estratégica, apresenta já uma construtora
vocacionada a loteamento para que possa apresentar uma proposta que seja agradável para ele, para que realmente possa ter conexão consensual entre as partes. Eu posso fazer um gancho nisso aí? Veja bem, às vezes a pessoa tem um terreno fabuloso nas mãos, às vezes até era uma fazenda, era uma chácara, a cidade foi crescendo, vai ficando um pedaço lá perdido, e por falta de realmente de habilidade, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, nem conhecer de tudo, e nem saber explorar todos os assuntos. A pessoa fica lá com aquele terreno, pagando um IPTU gigante, gastando e investindo sem capitalizar. De repente, é a estratégia certa de chegar no momento e falar, você tem vontade de fazer um condomínio, fazer apartamentos, um hotel, de repente um resort, enfim, o que tiver com mais compatibilidade daquele lugar. E às vezes a pessoa fala, eu tenho vontade, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu tenho vontade, mas eu não tenho a ideia. Eu tenho vontade, mas não tenho o projeto. Então, aonde entra esse trabalho da Aline Sleutz e do Paulo Oliveira? É nessa montagem, é nessa modelagem. É criar possibilidades para aquilo que às vezes a pessoa tem e não sabe que ela tem um ouro na mão. Igual a folha de ouro aqui do nosso café. Então, por exemplo, meu pai tinha uma chácara em Castro, ele foi loteando, ficou lá um pedaço. Esse pedaço custa um absurdo para ele. Todo ano pagar IPTU de uma terra parada. Então, o que nós fizemos? Um baita de um projeto, já está pronto, uma construtora se interessou muito, porque é uma área nobre, de um bairro que é muito interessante, lá em Castro, Morada do Sol. E agora, o que é a nossa tarefa do momento? Encontrar a forma de viabilizar esse projeto, né? Seja um parceiro financeiro, o meu pai é o terrenista, ou a construtora já tem, englobar todas essas partes e fazer a coisa acontecer, beneficiando o cidadão lá na ponta que está precisando comprar a casa, realizar o sonho da vida dele. Inclusive, Aline, eu tenho essas fotos aqui, se você me permitir, eu coloco aqui. Claro. Até para o público entender como que a gente conecta o terrenista juntamente. É esse daqui. É? Isso. Tem uma história bem interessante, porque é o restinho que sobrou, né, da chácara onde eu e meus irmãos nascemos e crescemos. Então... Deixa eu só entender aí. Essa área amarela e as duas verdes aí, então, é o condomínio. Essa área amarela, hoje tem ainda um barracão antigo, que era o nosso barracão dos bezerros. E aqui, hoje, nessa área verde, ainda tem um espaço aberto, né, de terreno, e já tem uma construção na esquina, que meu pai fez para alugar. Essas casas do entorno já existem, também estão todas locadas. Entendi. E essa área verde está aberta. Entendi. Então, hoje nós temos a área verde e a área amarela disponível para o projeto. Entendi. O que nós fizemos? Fizemos uma composição, porque o meu pai não quer vender o terreno. Entendi. Ele não quer simplesmente capitalizar com esse terreno. Ele quer deixar casas para os netos. Então, qual foi a nossa missão? A nossa missão foi encontrar um jeito de que a pessoa que vai investir ganhe dinheiro, que meu pai tenha as casas e que os terrenos sejam aproveitados da melhor forma possível. Entendi. E com isso foi criado um condomínio fechado em formato de U, com uma área de convivência lá atrás, com parquinho, com pracinha, com área de lazer para festas e tudo mais, com 12 casas, muito boas por sinal, né? E aí foi possível construir as casas do meu pai para os netos, né? Que vão ficar aqui do 4 ao 10. E a demolição de uma área que já está construída, transformando em 2 casas, a 1 e a 2, e mais a entrada antiga da chacrinha, que é o 3, que vai virar mais uma casa. Esse daqui. Exato. Então você veja, de um terreno ocioso, caro, que ele paga um IPTU todo ano sem utilizar essa área, tudo isso vai ser transformado num novo condomínio para Castro, com 12 super casas no condomínio, com segurança, com lazer, com tudo que uma família precisa, espaço, né? Embelezamento, inclusive paisagismo. E o meu pai realiza também o objetivo dele, fechar o número de casas para os netos. Tem um ângulo diferente, né? Pra gente ver. É importante ressaltar que quando eu fui visitar a área, né, uma área bruta, eu escutei um pouco a história dele,
escutei um pouco também a história da Linda, dessa questão convivência, família, essa visão empreendedora do seu Albertus Leudes, né? E através dessa contemplação, eu sentei com os arquitetos da construtora e falei assim, são holandeses. Então a gente tem que criar um encantamento de condomínio e mais casas que estejam na parte externa na rua, que tenha muito paisagismo, tenha flores. Casa espaçosa, no mínimo 2 vagas de garagem. E assim, eu vejo que de forma muito assertiva eles entenderam ou eu poder repassar o que eu tinha de informação mentalmente e trouxeram para o projeto. Então, por isso que a gente... Tem mais alguma foto? Acho que tem da frente, né? Olha. Esse é o playground. Veja, isso aqui não foi uma exigência do meu pai, porque o condomínio eles vão fazer do jeito que eles quiserem, afinal eles precisam fazer um projeto que ganhe dinheiro. Sim. Mas eles entenderam que nesse contexto de onde é esse bairro, de onde serão essas casas, um playground, uma pracinha, uma área de convivência, um salão de festas, agregava valor a estas casas que estavam sendo construídas lá. De repente, o interesse comercial podia vir na frente. Não, vou construir mais 2, 3, 4 casas, vou botar um monte de construção para ganhar mais. Uhum. Mas não, eles entenderam que o que a gente quer lá? Nós queremos fazer casas diferenciadas, com estrutura de lazer, com segurança, com toda essa questão de verde, de arborização, de flores, para que as pessoas realmente vivam felizes. Qual que é mais ou menos a metragem desse terreno aí? Apenas 3.125 metros quadrados, nós colocamos 12 casas, mais esse centro dessa área de convivência, playground e salão de festas. E ainda tem alguns bancos como espaço zen. E mais o paisagismo. Então, assim, a gente impulsionou, né? Isso se chama inteligência imobiliária. A gente entender e ouvir o cliente. Então, assim, a gente trabalha soluções estratégicas, e a Aline, como a gente tem viajado muito, e como ela falou que a questão, às vezes, tem uma área que já está aqui, é de uma fazenda, mas está contigo a cidade. A gente entende qual que é a conexão, entende qual que é a necessidade, não pensa só no lado comercial. A gente pensa que pode potencializar um case de sucesso. E aí realmente gerou, quando o senhor Albertus e a mãe da Aline pôde ver, eles gerou encantamento. É assim que a gente tem procurado trabalhar. Nós temos que desenvolver encantamento nas pessoas. E também, Abner, respeitar o interesse do cliente. Nós temos clientes, por exemplo, que eu trouxe para o nosso trabalho, eles não querem fazer o condomínio, fazer o plano, eles querem vender a terra. Eles querem vender a terra para criar algum outro plano, um comércio, uma empresa, comprar fazenda, enfim. Então, nós podíamos criar uma modelagem para ele nesse porte, mas não, ele quer vender a terra. Então, a gente vai de acordo com o interesse público, de acordo com a situação da cidade, com toda essa questão de logística, o interesse da população, a necessidade e a demanda da cidade. A gente vai aprimorando os projetos e, claro, sempre com uma construtora, com arquitetos, com engenheiros capacitados, qualificados para trazer o sonho para a realidade. Achei interessante aqui, porque, na realidade, são casas, né, muito bem projetadas, casas bonitas, né, com 2 vagas de garagem, como o Paulo disse. E é uma casa de médio padrão, né? 3 quartos. 3 quartos. Sendo um deles suíte, né? Tem um espaço ao fundo que a pessoa pode desenvolver um projeto gourmet. A gente deixa até como opção. Aí a gente está respeitando a legislação do município que acima de 99 metros quadrados, devido ao coeficiente de aproveitamento, muda-se muito o valor do imposto. Então a gente respeitou a diretriz do município, onde conseguiu realmente despertar um projeto mais dinâmico e rentável. É uma casa com 99 metros quadrados que é tudo que uma família precisa. Sala, copa, cozinha, banheiro social, suíte, mais 2 quartos, área externa, garagem para 2 carros. Então, é uma casa que tem jardinzinho na frente, espaço atrás. Acredito que fique muito aconchegante e vem de acordo com o anseio da população e com os nossos clientes. Vamos dizer, se hoje um terrenista chega e fala assim, Paulo e Aline, estou com um terreno aqui e o meu desejo aqui é um prédio, é uma sala comercial, vocês vão tentar chegar no desejo que ele gostaria ali, ou vocês vão tentar projetar e falar, olha, não, aqui não dá o terreno, não dá o prédio, aqui dá um plaza, um shopping. É assim que vocês fazem?
Sempre a gente vai respeitar, até porque o cliente sempre tem um sonho, como também um desejo, mas também quer se remunerar bem. Mas diante de todas essas premissas, a gente respeita muito o plano diretor do município, o que realmente é cabível naquela área. É possível, sim, hoje, a maioria dos municípios no Brasil tem mudado muito o seu plano diretor, até porque a tendência mundial são os complexos multiuso. Eu vejo que o Brasil está muito assertivo e está dando uma velocidade e uma preocupação muito maior para os complexos multiuso, onde você pode desenvolver um prédio, como você me perguntou, onde você pode, no térreo, desenvolver departamentos comerciais, né? Ter uma portaria mais segura, ter uma acessibilidade maior para a vaga de garagem do prédio, né? Tem 2 fatores que é importante te ressaltar. Quando a gente fala de interior, ou cidades como Curitiba, cidades que não tem metrô ou tem trem, a gente procura potencializar com as vagas de garagem. Quando eu estou em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que são áreas que estão próximas de metrô, eu já tenho incentivo que assim, eu não preciso ter vagas de garagem, ou o mínimo possível, eu aumento o potencial construtivo daquele prédio, automaticamente também eu tenho o benefício de ter a parte comercial no térreo. E também tem que levar em consideração o que a cidade precisa. Porque não adianta o proprietário querer construir lá mais dezenas, centenas de casas, se de repente já não tem mais esse espaço. Então, às vezes, nós vamos lá com mais uma ideiazinha, criamos ali uma ideia de uma Smart City, trazemos um comércio junto, uma área de lazer junto, um espaço mais comercial junto com as casas, agregando. De repente, o bairro é meio retiradão. Ele está sendo transformado numa área urbana. Vai faltar tudo, desde uma farmácia, um mercado, uma estrutura mínima de escola, educação, de saúde. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não adianta também só pensar, vou fazer casa, mas e daí? A infraestrutura, a logística, tem toda a necessidade básica, né, daquele cliente vai estar ali naquela região, senão você vai fazer um projeto para jogar fora. Aí não adianta também, ninguém vai ganhar. Sim. Né? Eu tenho uma foto aqui, que é uma foto muito bonita que eu achei, por sinal. Essa foi do nosso trabalho ontem. Ontem nós estávamos em Tibagi e fomos para ver uma grande área interessantíssima. Nobre, olha a vista. Nobre, vamos dizer assim, a área, acho que com a visão mais linda de Tibagi. E quem está atrás de mim é o proprietário da área, Paulo está com o mapa que ele estava levando ali para nos orientar. E o sonho dele é realmente fazer isso. Condomínios de casas, né, de médio padrão, até algumas de alto padrão, estruturar. E a gente vai em loco, vai conhecer. Como Tibagi é uma cidade que eu conheço muito, pois cuidei dessa cidade, né, 4 anos no mínimo, com o prefeito Budina indo para lá e levando recursos. Então a gente sabe um pouquinho da essência, conhece um pouquinho a identidade da cidade e fica mais fácil. E aí, com o conhecimento do Paulo, a bagagem dele nessa questão imobiliária, de modelagem, ele olhou o projeto e ele já começou a dar os pitacos ali, as sugestões, né? Então, eu tirei essa foto ontem, eu achei que ficou muito interessante, porque ela mostrou o local onde estávamos, com o trabalho sendo feito em loco, com o proprietário, com o cliente, sugerindo o que ele sonha, o que ele deseja, e a nossa parte técnica. O Pinheiro ficou ali mexendo no celular, era quem levou para nos apresentar ao proprietário. Então, sempre tem, às vezes, esse interlocutor, essa ponte, esse intermediário. E tivemos a alegria de conhecer essa área que é gigante e tem um potencial gigante. Demais. Aí vem, de acordo com algumas perguntas que você me fez, aí realmente é um cliente que ele não tem a sua sucessão familiar, ok? Ele depende de uma orientação mais técnica e mais assertiva. A área é maravilhosa. Ele preocupado com a natureza, que você pode ver que tem muito verde aí, né? Se você puder mostrar novamente. Então, eu estava olhando onde já está demarcado. No mapa ali já aparece na planta, né? Tem uma parte mais cinza, é onde eu posso construir. Na parte mais verde, onde eu vou preservar também, que a gente se preocupa muito com a parte de sustentabilidade. Até porque as crianças, a longevidade, ela tem que ter, né? Realmente essa conexão com a natureza, né? Até provocando uma terapia emocional. Aonde a gente pôde entender, ele tinha um monte de ideias aí, mas ele entendeu concisamente com a minha orientação de Aline
com o que é correto realmente desenvolver. Está numa avenida da cidade muito importante, a vista é maravilhosa do rio, ele está respeitando toda a parte da margem do rio, é uma coisa que a gente se preocupa, a gente não consegue, não inflige os direitos da natureza, como também o que rege, respeitando mediante o plano diretor da Secretaria Ambiental. E sabe o que é o legal? Você pode perguntar de repente, e nossos amigos que estão assistindo pensar, o que a Aline entende disso aí, meu Deus do céu? A mulher trabalhou com agro, com política a vida toda. Gente, é aprender todo dia, o dia todo. Ninguém nasceu sabendo, eu não nasci deputada federal, eu não nasci defensora do agro, eu não nasci professora. Então, todo dia eu aprendi. E faz 1 ano que eu estou aprendendo todos os dias. Agora, o que me facilita? A questão dos códigos, das normas, das leis. Eu trabalhei com isso quase minha vida toda. Eu ajudei a fazer o plano diretor do meu município, eu acompanhei a construção de todos os projetos, dos códigos de postura, disso, daquilo. Então, para mim, essa área é muito fácil. Aí, quando chega na área mais técnica, aí a gente passa pro técnico, né? E aí, como nós temos viajado muito, essas visitas a gente absorve, às vezes, muito mais do que muitas aulas e horas também de estudo. Por quê? Porque nós vamos lá em loco ver, isso deu certo. Isso não deu certo. Aqui ficou fantástico. Isso aqui ficou péssimo. Olha, isso aqui ficou horroroso. Não vamos fazer em lugar nenhum. Isso aqui ficou maravilhoso. Então, nós vamos coletando essas informações, essas coisas que aconteceram em vários lugares do Brasil, que nem o Paulo falou, nós já estamos trabalhando em 9 estados diferentes, e em cada lugar é um projeto diferente, respeitando o potencial da cidade, respeitando as características, respeitando o cliente, porque cada um tem seu sonho. E, mais principalmente, colocando a nossa habilidade, o nosso conhecimento à disposição do cliente, para construir o melhor projeto para ele. Que legal, que legal. Vamos continuar nesse assunto imobiliário? Querem pular uma pauta para outra pauta? Por favor, só fazer um bom alerta, e um alerta positivo. A gente tem aí... A gente passou 2023 num bom crescimento, um mercado vocacionado no imobiliário de muitas aprovações de projetos. A gente também teve a tendência da Selic tendo uma pequena queda, e isso gera uma maior fome no mercado, né? Os fundos passam a buscar mais projetos, com mais cases. Eu diria que pós-pandemia acabou o amadorismo em muitas regiões de resiliência, e isso passou a se potencializar para projetos mais assertivos, com uma maior mobilidade urbana. Então eu vejo que 2024 a gente vai ter um ano com maior impulso de venda no mercado imobiliário, com taxas mais interessantes. A gente também tem eleições municipais. Eu vejo que mudou também a questão das gestões em municípios. Os prefeitos têm se preocupado muito com a mobilidade, com a usabilidade, com a realização do mutuário, né, naquele município. Então eu estou acreditando muito, eu e a Aline, a gente está trabalhando muito, está com muito projeto, e em todos esses projetos também a gente está muito conectado a grandes ícones. A gente tem empresa de pesquisa de mercado parceira, a gente tem empresa de desenvolvimento urbano, de paisagismo, de inteligência imobiliária. Então, assim, e a nossa conexão se fortalece e veio se fortalecer por sempre ter admirado esse trabalho da Aline pujante, né, como parlamentar. Mas, além de parlamentar, tem uma história de família, tem uma história de network, tem uma história de bons amigos, isso gera muita credibilidade para nós. E eu vejo que interagir uma soma de competências. Você perguntou, vamos falar sobre alguma coisa. Acho que para aquele pessoal que não é de construção, não quer fazer condomínio, não quer fazer nada, eu tenho fazenda. Como que vocês podem me ajudar? De que forma vocês podem chegar no trabalho conosco? Vocês sabem que meu trabalho intenso na Câmara foi em defesa do agro, por ser filha de produtor rural, por conhecer essa área. Fui a primeira mulher a presidir a Comissão da Agricultura no país. Isso dava uma responsabilidade, uma cobrança, um peso muito grande. Mas, por outro lado, me deu uma bagagem muito grande. E foi onde eu percebi que não adianta mais a gente ficar esperando apenas que o órgão público resolva todo o problema. Nós não temos dinheiro para estruturar e pagar tudo que se produz dentro do país. Por exemplo, o nosso Plano Safra.
pode ser o melhor do mundo, mas ele não atinge 1/3 do valor necessário para manter o que nós já produzimos. Nem falar em ampliar, falar só apenas em manter. Como a produção no Brasil vem crescendo com excelência, os custos de produção acabam também crescendo, a operacionalização disso começa também a ficar pesado. Então, nós estamos num momento que não adianta só esperar dinheiro público para financiar bancos, cooperativas, vão precisar de novos braços. Aí entra os fundos de investimento. Existem pessoas que não têm fazenda, mas elas querem pagar para alguém produzir. Existem pessoas que não produzem a soja, o arroz, o feijão, o milho, mas elas têm dinheiro para que você que queira plantar o arroz, o feijão, o milho, o gado, possam fazer. Aí entra também um leque do nosso trabalho. Nós conseguimos fazer essa junção de esforços de quem tem a terra e deseja continuar, mas não tem o dinheiro para financiar mais um ano de produção. Nós entramos com a situação daquele que não tem área, não tem aptidão nenhuma, mas ele tem muito dinheiro e ele quer investir esse dinheiro no agro. E nós temos parceiros que podem fazer um ajuste nas áreas, estudando, qualificando e vendo o que é melhor, qual é a aptidão. Porque às vezes a pessoa está plantando a vida inteira, milho, soja, e daqui a pouco, poxa, mas essa área, se plantasse frutas, se fizesse um outro tipo de plantio, ou animal, ou vegetal, enfim, não interessa, um outro desenho, ele poderia ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais. E aí, com o trabalho dessa consultoria, né, dessa modelagem que é feita para o agro, nós conseguimos fazer com que esse produtor, às vezes, saia do vermelho, amplie a sua produção, diminua seu custo, e operacionalize de forma que ele não desista do campo, porque nós precisamos dele, o mundo precisa dele. Então esse é mais um braço, né, Paulo, que nós temos trabalhado muito, não só no Brasil, também no Paraguai. Sim, com certeza. E qual que é a vantagem com essa experiência da Aline no agro? Porque a gente conseguiu conectar, como ela falou, dentro de uma fazenda, às vezes essa fazenda está encostou na cidade. Uhum. E parte dessa área ela já está notificada pelo município, que não cabe mais ter o plantio, aonde a gente vem com uma sugestão para resolver um projeto imobiliário, seja um loteamento, condomínio fechado, um empreendimento Minha Casa Minha Vida. A gente vocaciona essa área. Tem clientes na nossa carteira que planta muito. É bem capitalizado, mas tem área que está na cidade, tem sucessão familiar, tem auditoria de grandes empresas, mas precisa vocacionar de uma forma mais assertiva, aonde entra Paulo e Aline, ok? Então, assim, a gente está aqui realmente para dar uma vocação mais direcionada e rentável. O Matopiba P, que é bem interessante, né? Que é uma região que está crescendo muito na agricultura. Foi o que ela falou. Às vezes a pessoa saiu daqui do sul ou do sudeste plantando só milho e soja, ou trigo. Lá ele já consegue ter 4 tipos de safras ou tipo de culturas conectadas à fruticultura. Um segmento que de repente existia em algumas regiões lá. É onde a gente entra, e a Aline, com a experiência dela, que só um ano aprovou mais de 163 matérias, eu sempre admirei e acompanhei o trabalho dela, porque eu também trabalhei muito forte, uma multinacional de defensivos agrícolas, trabalhei no segmento de fruticultura na Bahia, onde eu trabalhava muito forte com mamão. A gente validou o setor de fruticultura no varejo alimentar na Europa, ou seja, isso fez com que eu trouxesse essa validação para o mercado do Sul, né? Trabalhei no Grupo Mufato, onde eu posso falar, tenho muito orgulho dessa escola. Obrigado, pessoal, muito obrigado. Então, assim, onde a gente criou CD específico para o agro, passou a contratar engenheiros agrônomos para poder ir na roça daquele pequeno ou médio agricultor que não está capitalizado, fala assim, nós queremos a sua fruta com essa qualidade, com esse BRICS, que é o teor do açúcar, né? Ou seja, numa hortaliça, de forma diferenciada, mas potencializando financeiramente o zelo e cuidado pela terra. E também tem outro problema. Infelizmente, com a modernidade, com toda essa sofisticação tecnológica, toda essa situação, que a juventude às vezes já não tem mais aquele amor, aquele desejo de ficar na roça. Então, as famílias vão envelhecendo, os pais, as mães, os avós, e não tem quem toque mais essa área. Nós temos uma modelagem também de um grupo de investidor que tem interesse de pegar essas áreas, né, de fazer uma parceria com esses produtores. Eles continuam sendo dono da terra, mas nós temos um grupo que investe, produz
e faz gerar renda, né, daquela área, pagando para esse produtor não deixar de ser dono da sua área. Então tem essa modalidade também. E temos as aberturas de comércio, onde a gente consegue fazer importação, exportação, onde nós conseguimos vender produtos dentro do Brasil, em redes, em atacadões, em todas essas possibilidades de alavancar e aumentar a renda, né, do nosso produtor, seja ele um pequeno produtor, seja uma agricultura orgânica, seja um grande produtor de commodity que precisa de grandes compradores. Então, é uma modalidade. O agro é para nós uma pasta muito importante, muito significativa, onde a Sleutes e Paulo Oliveira têm trabalhado forte para somar esforços, ajudar esse cliente para ele ganhar mais dinheiro, para ele não desistir do trabalho dele, da área dele, porque às vezes é uma herança de 2, 3, 4, 5 gerações e que a gente não pode deixar de um dia para o outro se acabar. Se acabar. Né? Isso mesmo. Vamos tocar em que tema que nós vamos agora? Porque esse tema é maravilhoso. Sim. O anterior eu passaria a noite conversando sobre ele. Vamos falar de você. Isso. Então, o que nos trouxe aqui, né, Paulo? Isso, acho que é legal você colocar aquela foto, né? Porque aí falar um pouco o porquê que se conectou. Bom, primeiro eu vim devolver a visita, porque você foi na inauguração da minha loja em Ponta Grossa, a minha e a do outro Paulo, eu tenho 2 sócios Paulo Oliveira e meu Paulo lá em Ponta Grossa. E aí o que aconteceu, né? Quando você nos prestigiou, né, lá na inauguração da ABC, e eu tive a oportunidade de te apresentar o Paulo Oliveira, e parece que a coisa aconteceu, né? Os interesses, as ideias... Sinergia, né? Sinergia, projetou. E isso foi muito bacana, porque eu acho que daquele dia para cá, o avanço, né, seu e do seu grupo, vamos dizer assim, tem sido fabuloso. Todos os dias você nos dá feedback de novas possibilidades, novos clientes, novas ideias, novas sugestões. Porque o que eu vejo de fora, e talvez você agora eu vou te entrevistar. O que você está sentindo com essa mudança de chave? Porque eu vejo assim, há um grupo, um trabalho, um serviço prestado de 1 mês atrás, para sei lá quantos anos você já estava na jornada? Desde 2015. Desde 2015. E haverá um trabalho deste dia que você encontrou o Paulo, o grupo Sleutes e tal, e seguiu para cá. Porque hoje você consegue ver a potencialidade do teu cliente. Não simplesmente atendê-lo na questão jurídica, mas também sugerir, criar, proporcionar, ampliar ganhos para o seu cliente. Então, me conta, isso foi só uma sensação, mas é verdade. Não, realmente, eu acho que, a princípio, eu era um advogado, né, que esperava bater na porta do escritório, pegava a causa e nós defendia o direito do cliente. Só que depois que eu fui naquela coquetel de inauguração, você me apresentou o Paulo, fui lá em São Paulo, eu abri um pouco a visão e eu entendi que ser advogado, eu tenho que usar a advocacia como meio, né, como ponte para outros negócios, né? Então, até depois eu brinquei com o Paulo, falei, Paulo, eu tinha nas minhas mãos aqui potenciais clientes que eu nunca olhei para eles como cliente, e sim só como, né? Quando que vai trazer uma calzinha para mim, né? Antes ele torcia só para desgraça de vocês, que era o problema que vai resolver. Agora ele torce e luta por benefício. Mentira, gente, essa é uma brincadeira. Mas o que potencializou realmente é você fazer essa nova descoberta. É poder olhar o teu cliente de uma forma global. Foi o momento que eu quis fazer um escritório boutique, quando eu falei para você, Aline, estou fazendo um escritório lá em Cianorte, um escritório boutique, né, diferenciado, estou saindo da caixa, né, olhando fora do horizonte, né, que eu estou indo na contramão. Eu entendo que eu estou indo na contramão hoje, que muitos queriam talvez que no normal seria juntar uma equipe, locar uma sala, e não, eu já quis fazer diferente, né? Vamos fazer um time legal e vamos prestar um serviço de qualidade, uma experiência única. Aí vem desde do café, né? Desde o café.
Tá. Não, é verdade. Vale a pena. Não é verdade, Paulo? Você chega, a recepção já impacta. Aí você entra, as salas impactam, o banheiro impacta, tudo impacta. O café impacta. Então, eu acho que quando você fala em escritório, boutique, na verdade não é um exagero, não. É algo diferenciado, não só para Cianorte, mas para a região, né, Paulo? Sim, com certeza. A ideia é essa, passar uma experiência diferente para o cliente, fazer o cliente sentar aqui e se sentir bem servido, né, bem recepcionado, desde a recepção, desde do cheiro do escritório, né? Então, é a bolachinha personalizada, é o cappuccino, é o copinho personalizado. Então, a ideia é trazer essa diferença, né, para os clientes aqui, e temos certeza que, né, depois que nós apertamos a mão de uma parceria, nós vamos fazer muitas reuniões aqui nessa sala aqui de grandes negócios. É importante ressaltar, e eu agradeço a sua proatividade. Quando a Aline apresentou, a gente estava conversando no coquetel da inauguração da ABC da Construção em Ponta Grossa. A sua preocupação já na segunda-feira, foi na sexta inauguração, na segunda, Paulo, pois é, eu vejo que de forma humilde eu preciso aprender, e assim, a virtude do ser humano, ela começa aí, o crescimento da virtude dela. Reconhecer de forma humilde que existem limitações, mas que você pode agregar e somar com pessoas que de repente também têm uma história a agregar com a sua. Então você na mesma semana já foi lá, a gente conversou, a gente almoçou, teve um bate-papo legal no escritório, à tarde a gente foi sugerir para você leitura de livros, uma velocidade mais dinâmica de conhecimento, porque você também está assumindo uma estrutura muito mais macro de negócios, Sim. onde o seu cliente não vai conseguir migrar para outras portas, mas vai estar inserido aqui nessa engrenagem que ela vem com o efeito multiplicador. Então, assim, eu tenho que agradecer a Aline também pela oportunidade, pela confiança, porque, assim, ela é encantadora nessa forma de conectar pessoas, né? Ela É a minha especialidade. Essa é a pós-graduação, encantar pessoas. Ela influencia pessoas, e assim, quem vê ali de uma forma externa, com a questão de fotos, imagem parlamentar, mas quem convive, a gente que viaja muito, vira noite na estrada, dirige, louco de bem. Fala a verdade agora. Dirige muito bem. Eu tenho mais essa habilidade, minha gente. Eu sou uma pilota. Aí ela vai até um limite e fala assim, agora é o piloto da filha, toca. Aline, o dia que você me pegou e levou na mesa do Paulo lá, no coquetel do IBC, aí eu sentei com o Paulo, comecei a conversar com ele, e nas primeiras palavras ele falou, você leu tal livro? Eu, não. Falei, cara, se eu mentir, ele vai me perguntar um negócio que eu não vou saber. Certo, Falei, não. Então tá, mas esse livro é muito bom. Então, tá. Você deu tal livro também? Falei, caramba, eu não leio nada pelo jeito, né? Não, mas é as coisas Aí, da área, né? no dia, acho que foi no dia seguinte, eu te mandei um recado. Falei assim, Paulo, qual que é o nome daquele livro que você falou? Thomas Edison, não sei o que lá. No dia seguinte, já comprei o livro, comprei outro de presente para um amigo, porque o livro é tão bom. Sim. E eu estou lendo esse livro, tá? Sim. É maravilhoso, ele é um manual. Vale a pena ler, pessoal. Ali do Triunfo de Napoleão Hill. Vale a pena. Mas é interessante porque, assim, naquele dia também, eu acabei sendo sabatinado, porque a Aline, eu fui para a inauguração prestigiar toda essa visão empreendedora dela. Aí eu estava na mesa ali, que praticamente sentei ali sozinho, depois começou a sentar pessoas, né? Então, assim, aí veio você... Ele que nem sabe, eu fiz de propósito. Deixei ele na mesinha do canto, cada empresário, amigo que tinha ali algumas opções de mercado, eu falava, esse é bom pro Paulo. Esse aqui tem ideia. Bom, esse aqui tem dinheiro. Bom, esse aqui tem história. E assim nós fomos ali, fazendo aquele network, fazendo aquele Obrigado por ter me colocado no radar. Então. Excelente. E olha que o fruto já começou, né? Porque quantos projetos já estão caminhando por conta desse teu sim. Que você foi rápido, dia seguinte já estava correndo atrás, se qualificando, buscando clientes, buscando informações, indo para São Paulo, né, para conhecer a estrutura, o trabalho, como era essa modelagem que o Paulo fazia. Não me visitou lá em Brasília ainda no meu escritório, mas eu vou desculpar que é um pouquinho mais longe. Mas o fato, gente, é que nós não podemos nos acomodar. Muitas pessoas me procuram, me ligam, mandam mensagem todos os dias, falam, aí, deputado, você vai voltar?
Eu digo, não, eu tô num outro momento na minha vida. Depois de 44 anos, eu vou cuidar agora um pouco de mim, das minhas empresas, da minha família, dos meus filhos, das minhas coisas. Ai, mas como? Você precisa voltar. Por quê? Porque tem momentos que a gente precisa virar a chave. E você está nesse momento. Virando a chave, não deixando de atender a parte jurídica, os processos, os clientes antigos, as coisas que você já fazia, mas agregando ao seu novo escritório, à sua nova equipe, ao seu novo momento, um outro segmento de negócios que faz parte também de toda essa questão jurídica, mas também na questão de estruturação de novos projetos e planos. Então, eu te parabenizo porque muitas pessoas reclamam que não cresce, que não vai, que não acontece. Mas, gente, se você faz bolo de chocolate todo dia, não adianta querer tirar do forno bolo de laranja. Não vai, é bolo de chocolate que você tirar de novo. Se você mudar a receita, colocar novos ingredientes, você vai ter uma nova receita saindo do forno. Não pensem que foi fácil para mim. Descolar de 23 anos de política e começar de novo, criando tudo de volta, surgindo como empresária, como gestora, como palestrante, iniciando do zero, sem nenhum cliente, sem escritório, sem casa, sem estrutura. Começar do zero de novo. Hoje, já estou lá com praticamente 7, 8 sócios de serviços, de trabalhos, de empresas diferentes, com 30 produtos diferentes, em 9 estados diferentes, em 2 países diferentes. Depois de 11 meses. Então, não tem marmita de graça, como eu digo sempre, Paulo dá risada, mas é verdade, não tem marmita de graça, não tem nada de graça, tudo é com muito esforço. O Paulo chegou onde chegou com muito esforço, você chegou onde chegou com muito esforço, quem está nos assistindo deve estar pensando, nossa, eu também cheguei com muito esforço. E sempre dá para chegar ali, sempre dá para andar mais um passo. Então, isso é importante. Isso é verdade. Hoje, quando eu coloco a cabeça no travesseiro e olho um pouco a trajetória, vem na minha memória que lá atrás eu peguei R$2.500 emprestado da minha sogra e não paguei até hoje. Para poder montar o escritório. Agora pague, filha. Hoje você só ora por ela. Para poder montar o escritório, para comprar um computador, para comprar algumas peças para o escritório, né? E era um sonho, né? Era um sonho. Então, acho que eu contei para você que quando eu montei o escritório, eu tinha um sócio na época, um amigo, e aí ele falou, o que nós vamos ser? Nosso escritório vai ser o quê? Eu parei e falei, criminal não gosto, né? Não tenho, né? Vamos ser empresarial, que é um nome bonito, né? Empresarial, chique. Ele falou, mas você sabe advogar para empresarial? Eu falei, rapaz, não sei nada. Mas tinha um sonho. Mas, rapaz, temos um sonho. Então nós montamos o carro e eu falei assim, vamos seguindo. E eu passei na frente de uma empresa que ainda é cliente minha e cheio de ônibus o pátio dela. E aí eu olhei assim embaixo do ônibus, estava escrito NTT, eu falei, isso é um órgão, né? Federal. Que rege o negócio, né? A dor dela deve estar aí. Aí eu entrei lá e comecei a tentar vender o nosso trabalho para ela jurídico, tá? E ela não aceitava. No finalzinho, quando eu tinha gastado toda a minha conversa com ela, eu falei assim, mas eu registro o seu ônibus na NTT se você precisar. Aí ela parou, falou, registra mesmo? Eu falei, registro. Brilhoso aí. Aí ela falou assim, tá chegando um novo amanhã, você consegue acertar a papelada para mim? Eu falei, sim. Ela falou, então vocês estão contratados. Corri no escritório, primeira coisa, fiz um contratinho para ela com meia página de contrato. Era mais ou menos assim, só assina aqui embaixo. Né? E voltei pro escritório correndo, liguei no 0800 da NTT, a moça atendeu, eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu tenho que colocar um ônibus, registrar um ônibus da NTT, eu não sei por onde eu começo. E a moça foi me mostrando passo a passo. Faz isso, faz isso, faz isso. Atenção, quando foi isso? 2015. Atenção, servidora da NTT de 2015. Você fez esse cara chegar aqui. Então, venha buscar o seu royalties, a sua comissão, porque você ensinou o cara a fazer o processo. Já é acionista. Então, tipo assim, é um sonho, né? É uma luta. Eu poderia ter passado direto e falar, mas eu não sei mexer aí, eu não sei mexer aqui. Mas não sabendo nada, é o que a Aline falou. Começou um ano mexer com isso aí, todo dia está aprendendo. Todo dia. Da mesma forma, eu agora, sempre você me liga, eu falo, Paulo, você me fala o nome de um contrato que eu falo, meu Deus, que contrato é esse que o Paulo arrumou esse nome tão complicado? E aí pesquisa, e às vezes já é uma coisa que até você sabe fazer, Sim. mas
vai se modelando, os nomes vão se modernizando, todo mundo fica andando um monte de palavra em inglês, que ninguém sabe o que quer dizer. Aí quando você vai traduzir, fala, mas é isso, Mas sabe o que é o bacana? E a gente experimenta isso, eu experimento com essa parceria com o Paulo e às vezes com outros parceiros. A vontade de realizar é maior, o desejo de realizar é maior do que as dificuldades que a gente tem para realizar. Então, você nunca vai conseguir dizer, eu sei tudo. Eu conheço a legislação de A a Z, não tem algo que eu não saiba. Ou eu conheço tudo de construção, de questões financeiras, de fundos de investimento. Sempre há uma novidade. Por quê? Porque o mercado muda, a sociedade muda, o momento político muda, o momento econômico muda, as diferenças de região, de estado, social, tudo isso faz com que todo momento nós tenhamos que nos reinventar. Então, eu acho que você vale esse bate-papo para quem está até agora nos assistindo. Se vocês precisarem parar tudo e começar do zero, não tenham medo, porque você vai conseguir. Eu já vi muitas histórias de pessoas que trabalharam lá como servidor público ou no seu escritório, na sua atividade, e daqui a pouco está perto de tudo. O que eu vou fazer? Vou fazer bolo para vender. Daqui a pouco começa com bolinho de forma, daqui a pouco começa com não sei o quê, daqui a pouco salgadinho de aniversário. Quando vê, tá lá com uma confeitaria, com uma panificadora, um grande empreendedor que saiu de um bolinho de pote. De repente você vê lá um cidadão fazendo cachorro-quente num carrinho na esquina da sua cidade. Quando você vê aquele carrinho, virou uma vanzinha, a vanzinha virou um estabelecimento, estabelecimento virou um point, e aí a coisa aconteceu. Então, não dá para a gente ter medo de enfrentar os desafios. A cada dia você tem a oportunidade de recomeçar e de avançar, principalmente. Então, se vale aqui, né, uma dica de quem passou por muitos momentos de vira a chave, começa do vira a chave, começa do zero. Eu virei a chave já algumas vezes na minha vida. E talvez essa virada de chave que eu estou dando hoje é de 3 voltas, que é muito grande. Mas eu aconselho, né, tenha coragem de enfrentar essas novidades, porque isso te proporciona, né? Proporciona crescer, proporciona estudar, proporciona criar outras, né, novidades. E eu tenho certeza que todos esses desafios fazem a gente ser cada vez melhor, maior, mais inteligente, mais maduro, mais audacioso e lutador, né? Então, claro, com a ajuda lá de cima sempre, não dá para esquecer de Deus, porque sem força, sem fé, né? Sem a proteção, a gente não é nada. Mas com bons amigos, com uma agenda telefônica cheia, com muita força de vontade e com Deus, não tem como dar errado, né? Eu brinco com as pessoas, eu saí da política com uma mão na frente e outra atrás, e é uma brincadeira verdadeira, porque foi assim. Mas eu saí com uma carteira vazia e com um telefone cheio de contatos, mais de 10 mil. Hoje, se eu tenho uma dificuldade, se eu preciso de uma orientação, se eu preciso de uma ajuda, se eu preciso de uma informação, eu tenho o telefone na minha mão, que eu ligo, pergunto, aprendo e bola para frente. Então, se você quer guardar alguma coisa de valor na sua vida, guarde a família, Deus e os amigos. O resto é lucro. O resto é resto, vai dar certo. Com certeza. E assim, essa questão de virar a chave, eu já virei a chave várias vezes. Eu lembro de uma cena que, na pandemia, eu viajei muito sozinho, né? Então, assim, São Paulo estava tudo fechado, hotel fechado. Eu lembro que um dia eu precisava fazer uma reunião com o pessoal que vinha do exterior. E eu estava no hotel em São Paulo. Aí a moça, mas seu Paulo, o senhor não pode fazer no refeitório, não pode fazer na cozinha, o senhor não pode fazer no salão, não pode fazer no auditório, né? Falei, gente, eu tenho que fazer uma reunião. Não dá. Então faz o seguinte, tira a cama do meu quarto, tira a escrivaninha, tira a cadeira, tira tudo. Eu vou fazer reunião dentro do quarto, essa responsabilidade é minha, né? Então eu fiz isso e hoje eu estou colhendo com uma parceira que a Aline conheceu pensando disruptivo. Essa força avassaladora, isso acaba conectando a minha geração, que são minhas filhas. Eu tenho uma filha de 31, tenho uma filha de 27, as duas são casadas, moram na Inglaterra, tenho uma neta de 7 anos e tenho um neto de 4. Então, ou seja, e tem uma mãe que me impulsiona demais, né? Que hoje eu te mostrei. Então, esse mudar a chave, eu acabo impulsionando e potencializando elas lá na Inglaterra, que já estão lá há 9 anos. Então, não tem pessimismo, não tem má vontade, não vou conseguir, porque assim, eu tô criando força
E eu vejo que a Aline, com essa questão família, ela trabalha isso impecavelmente com o filho dela, com as 2 filhas dela. O pai dela admira muito ela, a mãe, os irmãos como um todo. Então, essa conexão faz que a gente tenha força para virar a chave. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, não me preocupo com o risco, pessoal. Vocês também têm que ter a mente aberta, muita fé em Deus. Às vezes tem que realmente estar de madrugada refletindo e pensando o que vai fazer, né? Eu me autopotencializo muito rápido, porque eu leio muito, eu faço as minhas orações, eu compartilho muitas ideias e sugestões com a minha família, né? Troco muita ideia com a Aline, que é uma amiga que eu vejo que é inseparável, tá aqui pra gente ouvir. Às vezes a gente até é sério, porque às vezes a gente vai conversando uma ideia, daqui a pouco discute, debate, porque ela é inteligente para discutir. Briga, a gente briga. Desbriga. Briga de novo. Desbriga. O importante é desbrigar. O importante é mais assim, isso é legal para quem realmente quer ter um bom relacionamento de convivência, né, com as pessoas. Você tem que ter discussões inteligentes, tem que ter humildade para reconhecer o seu erro, tem que ter perdão no coração. É isso que a gente tem muito prático, né? Eu vejo que a Aline tem essa conexão. Vale a pena também descontrair, pessoal. A Aline tem essa questão da formação dela como parlamentar. Ela falou aqui de receita, falou de bolo, de culinária. Cozinha muito bem e rápido. É verdade. Muito bem, né? Por isso, vai um recado para dona de casa. Se você lava bem, passa bem, varre bem, cozinha bem, cuida dos filhos bem. Se você quer dar um passo à frente e também quer trabalhar fora, quer criar alguma coisa para você, quer vender teu artesanato, quer fazer o pãozinho para vender, bolo, quer fazer docinhos de aniversário, quer ir trabalhar mesmo fora de funcionária de alguém, empreender, tenha coragem, né? Só depende de você. Você precisa dar esse passo. Senão, você às vezes não vai realizar ou se realizar e vai chegar lá no finalzinho da vida e falar: ai, por que eu não tentei? Né? Por que eu não dei esse passinho à frente? Então, não tenha medo de errar. Você começa de volta, né? E é para isso que a vida nos molda. Todos os dias, nós somos uma folha de sulfite que vai amassandinho, vamos ficando com as nossas cicatrizes, mas vamos em frente, né? Então, eu acredito que dá sempre para avançar. Com certeza dá. Legal. Paulo, obrigado, né? Acho que deu 18 horas? Que horas que é agora? Não, tiramos uma hora hoje. E agora vai estar marcado às 18 horas agora, a partir das 18 coquetel. Então agora nós vamos tirar as garrafinhas de água para esperar os convidados. Eu posso só fazer uma despedida? Sim. Eu não falei sobre Cianorte, mas Cianorte foi muito importante para mim, para minha vida parlamentar. E eu conheci aqui uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci nos meus 44 anos, o Marcão, da Madiforte. E sabe o que eu guardo de lembrança dele? Da gente andar na rua, ali da avenida, chegava uma mulherzinha vender bombom. Ele comprava uns 10 bombons e ele já saía. O próximo que falava com ele na calçada: ô Marcão, tá um bombonzinho para alegrar a vida. Aí tá não sei o quê. Aí ele ia distribuindo. Ele já comprou, né, já ajudou a mulher e ele já dava uma alegria para os demais. Ele chegava ali na panificadora, sentávamos para tomar um café. Se chegasse alguém na porta e falasse: ô, Samuel, tô com fome. Senta aqui. Já sentava na mesa com a gente, ele já pagava o café, o pão, sempre com um sorriso gigante no rosto. Eu falei uma vez para ele assim, cara, vai passar teu mandato tão rápido, o dia que você abrir os olhos, você tá na prefeitura, sentado lá, assinando os documentos como prefeito. Ele: não, imagina. Eu falei: sem fazer campanha. Natural. Porque você tem luz. E essa luz irradia onde você chega, todo mundo fica iluminado, todo mundo fica alegre com a tua presença. E a gente precisa ser luz na vida das pessoas, indiferente da tua função. E aqui eu tive outra alegria, Hospital Honorp. Conseguimos fazer o credenciamento, começar a operar pelo SUS. Dr. Massaias, inclusive, se Deus quiser, hoje vem aqui também, viu? Te prestigiar com a Patrícia. Eu fui muito feliz, porque ele tem um hospital lindo, fantástico, e que tinha lá 100, 200 vagas por mês, aberta, disponível, e não tinha gente. Credenciamento lá parado há anos. Graças a Deus, consegui agilizar, fizemos o credenciamento e está lá hoje, operando a região toda, beneficiando todas as cidades do entorno. Né? O prefeito daqui, Marcos,
quantos projetos, quantos recursos, quantas emendas vieram para cá através dos vereadores, não só do Marcos, dos demais, a Lu, que era assessora dele, também uma parceirona. Então, eu tenho um carinho gigante, né, por Cianorte. Agradeço por poder estar aqui de novo, agradeço pelo teu convite, agradeço pela oportunidade de fazermos essa parceria e tenha certeza que isso aqui é um momento assim de começar uma página de um novo livro e que com certeza vai ser um livro muito extenso, de muitas histórias, de muitas vitórias, de muitas realizações. Te desejo tudo de melhor e quem está nos vendo, nos ouvindo, a extensão do escritório de você seja a extensão do escritório e do trabalho do Paulo, da Aline, porque nós estaremos juntos, de mãos dadas, construindo grandes projetos para a Cianorte, para a região. Heber, eu queria agradecer. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Eu diria que realmente já é um sucesso. Vai ser mais ainda, você vai agregar mais sucesso ainda por essa forma humilde, por esse homem de honra, por esse paizão, por esse filho obediente, né? Que a gente conversou sobre essas particularidades. Sim. De honra ao seu pai, de ter essa orientação. Então, assim, me gera encantamento e motivação de se esforçar para a gente que realmente estruture e germine uma boa semente de uma boa parceria. Eu também gosto demais de Cianorte, eu vejo que eu passei por aqui por Mufato, por Ambev, por Meder, por várias empresas, né? Porque eu atendia boa parte do Paraná. Sou londrinense, por mais que eu estou em São Paulo, ali na Alpha Equity, mas assim, a gente tem um amor, uma afetividade muito grande pelo Paraná, né? Então eu vejo que essa conexão vai te abrir muitas fronteiras. Pode ter certeza, já está abrindo fronteiras, porque você é muito humilde em reconhecer, Paulo, como é que é isso? A gente já está conectado a outro estado, a gente está conectado a outras pessoas, você conhece bem o exterior, a gente pode entrelaçar oportunidades. Então que Deus abençoe muito você, sua família, as pessoas que são os colaboradores que eu conheci no momento que eu cheguei. E sucesso a todos nós. Obrigado. E agradecer a tua equipe, né? Hoje, que legal. A equipe bem assertiva aí. O escritório tá lindo. E agradecer ao David por ter te levado em Ponta Grossa, na inauguração da ABC, porque foi lá que tudo começou, né? Essa parceria, que eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso. Já é de grande sucesso. Pessoal, beijo no coração. Maravilhoso estar aqui, tá? E boa sorte. Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal. Aquele abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente.